Como começar a escrever ofertas e campanhas de múltiplos 7 dígitos a partir de um mapa de copy. Essa é a principal aula, ou seja, o principal conteúdo que você vai encontrar na internet sobre esse tema. Não porque o meu ele é só o melhor, na minha visão, no meu entendimento. É que eu consegui fazer algo que foi durante muito tempo um segredo interno meu, estratégico, mas eu consegui juntar o que eu via que fazia sentido em copy, ou seja, sempre uma lógica de 80-20. Copy é um conceito amplo, tem muita gente falando sobre isso, é um assunto legal de estudar, de falar, mas poucas pessoas que realmente ganham dinheiro com digital, com copy, elas param para ensinar, são poucos. As pessoas que de fato vendem cursos, trabalham na internet com isso, elas começam a falar, mas você vê que a pessoa não vive aquilo. O que eu vou mostrar para você aqui é o meu mapa interno de construção. Eu não fiz isso uma nem duas, cara, mais de 10 vezes eu fiz isso daqui com projetos do zero. E eu quero que você pegue isso, entenda isso daqui, para que quando você escrever as suas peças, seja criativo, página, funil, script de aulas, tudo vai sair daqui. Tudo vai sair daqui, tá? Quero que você siga até o final. É o tipo de conteúdo que você precisa sentar para estudar. Eu tô desde o último vídeo aqui no canal trazendo já uma lógica mais estratégica, algo mais denso, porque não tem como você aprender a ser um marqueteiro, ser um estrategista, vendo conteúdo raso, vendo coisas sem sentido, vendo muita ponta solta. Você tem que aprender a conectar sistemas, não uma coisa ali, outra aqui. Então isso aqui é um sistema de copy, é um mapa, tá? Então vamos caminhando aqui comigo, bora lá. Primeiro de tudo, ele é um mapa central de comunicação. Você vai organizar toda a sua comunicação do seu negócio, da sua empresa, em um mapa, em um documento master, em um padrão. E aí sim, a partir desse documento, se você quiser levar esse documento como base, como insumo, para um agente que vai ali, ele tem que estar muito bem alimentado. E eu vou recomendar no final aqui qual é o agente, ou seja, qual é o sistema de IA que eu utilizaria hoje, mas mesmo assim, não ache que você vai escrever copy com IA que vai sair bom. Se eu hoje escrevo aqui de 10 coisas que ela me dá, eu aproveito 2. E na prática, eu gosto de escrever sozinho ou falando e usar IA mais para corrigir, para eu me ouvir. Mas, cara, faz o que eu tô te falando. Pegue isso daqui. E depois você vem me contar, Diego, cara, minha página está convertendo mais, meu produto começou a vender, você vai ver como que isso aqui é poderoso. E quando eu descobri isso daqui, alguns anos atrás, em 2019, 2020, eu estava num projeto, hoje esse mesmo projeto já faz múltiplos 7 dígitos no mês, e quando eu descobri um pedaço dessa teoria aqui, a minha cabeça, ela, cara, eu consigo... É aquela sensação assim, eu consigo vender qualquer coisa que você me der, eu consigo vender com isso daqui. Cara, literalmente é essa a sensação que você tem. Cara, qualquer coisa. Se você me der um caminhão de areia no deserto, eu consigo vender. Porque é muito poderoso. E óbvio que tem todo critério, um filtro ético que você tem que ter. Mas copyright tem algo muito poderoso. E desse jeito que eu vou te mostrar aqui, vai ficar assim, ó, muito fácil você entender. Mas vamos lá, vamos trazer para um conceito prático aqui. Então, eu organizei, né, para que você consiga organizar bem toda a comunicação geral da sua empresa. Não faça assim, vou escrever um anúncio, vai no GPT. Cara, isso é coisa de amador, assim, coisa tão, desculpa o termo, é tão bobo você fazer isso. É você queimar dinheiro. Vou fazer um criativo aqui, tô com um prompt de GPT. Isso não funciona. Se funcionasse, todo mundo tava vendendo. Não funciona. Isso aqui que eu vou te dar, você vai ver como que você implementa isso e como que muda o jogo assim, praticamente do dia pra noite. Bora lá. O que eu fiz aqui, né? Eu sistematizei 3 estruturas que, de tudo que eu li de copy, assim, cara, eu li muita coisa, porque eu, de fato, é uma coisa que eu gosto, tá? Você não é obrigado, não cai nessa, você tem que ser um cara que lê 2.000 livros. Cara, não vou mandar você fazer isso, porque eu consegui fazer isso, eu tive tempo, eu vivia num contexto de vida que eu conseguia ler, mesmo tendo filho, eu conseguia ler. E de tudo que eu li, assim, de todos os livros que eu li de copy, todos, eu encontrei 3. E esses 3, cara, aqui pra mim, e eu vou te mostrar aqui. Não vou falar agora quais são os 3 livros, mas eu vou te mostrar que a partir desses 3 livros, e do meu entendimento, eu peguei teorias ali e juntei aqui nesse mapa que é um método meu. Óbvio que
dando os créditos de quem criou as estruturas, de quem criou os processos, mas a partir do momento que você junta isso daqui, é como se você pensasse, né? Você pega uma Ferrari, uma BMW e uma Porsche. Aí você desmonta as três e monta um quarto tipo de carro. Pensa isso, é exatamente isso daqui, tá? Vamos lá. Como que funciona? Você vai sair daqui com uma base para que você possa criar anúncio, criativo, VSL, conteúdo, página, tudo. Tudo que a sua empresa precisa comunicar de maneira escrita, falada, visual, você vai tirar daqui. Por que isso aqui é poderoso? Porque a gente responde de maneira estruturada a seguinte pergunta: o que exatamente estamos dizendo, para quem, em qual nível de consciência e a partir de qual crença central? Essa é a pergunta de $1 bilhão no mundo da copy. Se você sabe o que você está dizendo, para quem você está dizendo, qual nível de consciência e a partir de qual crença central, você consegue vender gelo para esquimó, areia no deserto. Você consegue vender tudo a partir disso daqui. Isso daqui a IA nunca vai te dar. No máximo que ela vai conseguir organizar essas duas coisas aqui, ó. O que dizer e para quem dizer. Agora, nível de consciência, crença central, ela não vai conseguir. Não vai conseguir, tá? E você tá aí usando o IA para escrever copy aí, achando que tá arrasando e não tá. Eu vou te mostrar por quê. Bora lá. Vamos lá, vamos trazer de maneira mais clara. Isso aqui, de maneira geral, é todo o mapa, né? Se você é copy, você já viu, já ouviu isso aqui, já deve ter visto na internet, de maneira geral, isso daqui. Mas você viu isso no que eu chamo de pérolas soltas. Aqui eu coloquei um colar, é um colar de pérolas. Eu peguei cada uma dessas pérolas aqui e eu organizei e principalmente, tá? Eu coloquei na ordem certa, tá? Ordem altera o resultado, tá? Ordem altera o resultado. Se você pegar qualquer construção, né, é muito óbvio se eu falar para você que a casa precisa começar pelo alicerce. Se você não entender isso, você vai sempre criar comunicação que não funciona, tá? Vamos lá. 1. A nova oportunidade. 2. O maior desejo do público. 3. Novo mecanismo. E aí, problema e solução. Depois, a crença única, One Belief. Depois, os 3 níveis de problemas. Vou explicar isso daqui. As crenças limitantes a serem descredibilizadas. Isso daqui no Brasil, ó. Muita gente erra porque as pessoas que estudam copy no Brasil, fazendo um breve parênteses aqui, elas copiam estruturas, técnicas do mercado norte-americano. Mas, nos Estados Unidos, a cabeça, o modo buy, ou seja, o modo de compra das pessoas, é um modo muito menos, com menos objeção. As pessoas são mais impulsivas, elas têm mais dinheiro. Se você não entende isso daqui, ó, no Brasil, você não vende. Você pode ser o Crânio, você pode ser a Xuxa, você pode ser o Ronaldinho Gaúcho, você pode ser quem você não vende. Eu já vi produtos que não vendia, só de você entender isso daqui ele começa a vender. Porque é uma comunicação de pessoa para pessoa. Crenças limitantes a serem... Grave isso daqui, cara, escreve isso daqui, ó. Crenças limitantes a serem descredibilizadas. Só que isso daqui, ele tem que ser o processo número 6. Então você tem que passar por todo esse processo, 1, 2, 3, 4, 5, e no 6 tá. Agora eu entendi. Os níveis de problema, agora eu tenho que falar das crenças limitantes a serem descredibilizadas. Entendi isso daqui? Aí eu vou para os 5 níveis de consciência. Se você é copy, você sabe de onde veio isso daqui, mas eu vou mostrar a fonte. Aí depois, muito contra-intuitivo isso aqui, né? Definição do ICP. Muita gente trabalha com marketing e fala, não, primeiro é a minha persona, meu ICP, perfil do cliente ideal. Cara, faz como eu estou te falando aqui que você vai ver como que fica muito mais fácil de você organizar a sua comunicação. E depois, subnarrativas por status, que é um conceito que eu chamo de psicografia contextual. Isso daqui, eu duvido você encontrar isso aqui na internet. Cara, não tem. Tô muito arrogante hoje, nossa, Diego. Cara, não tem isso daqui. Eu duvido você encontrar. E da forma como eu vou trazer pra você. Cara, faz isso daqui. Quando eu tava produzindo esse conteúdo, eu falei, mano, eu vou ensinar isso aqui no YouTube, meu irmão. Que doideira que é essa? Não, eu vou ensinar, tá aqui, tá? Eu vou ensinar, mas assim, você vai ter que aplicar.
tá? Se você caiu nesse vídeo aqui, se você não aplicar isso daqui, cara, eu vou descobrir onde você mora, eu vou lá, cara, não é possível, você não tá aplicando isso daqui. Não, mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos pra prática isso daqui, bora lá. A nova oportunidade, cara, beleza. Vamos trazer na prática aqui. Eu tô lançando uma comunidade, tá? Já vendendo aqui o que eu faço. Então, a minha comunidade, ela não é uma aula de marketing, não é uma aula de copy. É o que eu chamo de inteligência digital. Por que inteligência digital? Porque as pessoas, elas até sabem trabalhar com tráfego, até fazem copy, até sabem fazer página. Só que se você não for inteligente, isso não serve pra nada. Você vai ser sempre um cara que é um prestador de serviço, é um profissional. Mas como você cria negócios a partir do conhecimento digital? É quando você domina o que eu chamo de inteligência digital. Então, trazendo aqui, fazendo com você na prática, quando eu falo que a nova oportunidade é um novo enquadramento de mundo que você apresenta ao mercado, eu não estou vendendo produto, eu estou abrindo sua mente. Então, ou seja, cara, o modelo antigo falhou. Por exemplo, no meu contexto, não funciona mais você ser um profissional vertical em uma área. Você ser só copy, ser só editor de vídeo, ser só gestor de tráfego, ser um gestor de projetos, ou um analista, um social media. Não funciona, cara. Não tem lógica. Você tem que ser um profissional, que eu chamo de profissional A. Que você tenha uma área, que é a sua área que você trabalha hoje. Pega uma dessas que eu falei. Você vai pegar uma outra área, que geralmente eu sempre gosto de partir para uma área mais filosófica, digamos assim. Você é um cara que entende mais de marketing, né? Você é um cara que entende mais ali, talvez, uma pegada mais de gestão, a área que você abre a sua cabeça para um horizonte ali, lê sobre business, e você tem a letra A aqui embaixo, que são assuntos e conceitos e ideias que são satélites ao principal e que formam o seu pilar. Aí você é um profissional de inteligência digital. Se um banco te contratar, você sabe trabalhar para um banco. Se uma startup te contratar, você sabe. Ou você é empreendedor. Se você quiser pegar a sua empresa e colocar lá para vender, você consegue. Porque você não é um apertador de botão. Você não é editor de vídeo, um designer. Você é um profissional de inteligência digital. Você bate o olho no negócio, entende o negócio e faz. E a copy, do jeito que está aqui, é sim um dos elementos assim, extremamente assim, cruciais para você ser alguém que trabalha com inteligência digital, que é esse universo aqui. Então, no meu caso aqui, estou montando com você a nova oportunidade, que é ser um profissional que não mais só trabalha com uma área específica, mas que domina de maneira nexialista, que é o termo que eu acredito muito, não generalista. Generalista é raso. Nexialista é alguém que consegue conectar pontos, conectar o que aparentemente é inconectável e assim criar coisas novas. Então, essa é a minha nova oportunidade, que eu estou construindo com você a comunicação da minha plataforma de conteúdo de comunidade, que é o Dia Academy, que é uma plataforma onde eu vou ensinar, não uma profissão, vou te ensinar a ser um profissional de inteligência digital. Então, essa é a minha nova oportunidade. E aí eu explico aqui, né? Porque que o jeito... Acabei de fazer isso com você aqui, sem você perceber, tá? Porque que o jeito antigo ele está incompleto e existe uma nova forma de chegar ao problema. Eu fiz isso daqui com você literalmente, então eu vou fazer meio que uma meta-aula, assim, vou fazendo com você já explicando na prática. Aí depois, né, eu vou pular isso daqui por enquanto, porque, de certo modo, eu já expliquei isso daqui, mas só pra gente caminhar no raciocínio aqui. Depois, eu entro no maior desejo do público. Qual que é o maior desejo do meu público? Se ele é um empreendedor, ele quer que a empresa dele venda. Ele quer ganhar dinheiro com a empresa dele. Ele quer fazer um marketing que ele coloca R$1 e saia 2 do outro lado. Então o maior desejo do meu público, ele é sim um desejo de finança, de sucesso, de realização. Sabendo disso, eu coloco aqui, cara, o que essa pessoa... Olha o que eu respondo aqui, tá? No meu público, tá? Falei da persona 1, que é o empreendedor. Ela quer sentir, o que ela quer realmente sentir, recuperar ou deixar de carregar. Uma linha um pouco filosófica isso daqui, mas de fato, o que eu preciso responder com o maior desejo do meu público? Eu coloco ali, né? O meu público, ele quer o maior desejo dele. Se ele é empresário, ele quer vender, ele quer ter sucesso, ele quer poder fazer a empresa dele escalar, vender mais. Se ele é um profissional, ele quer reconhecimento. Ele quer subir degraus na carreira. E ele quer ganhar mais. Então, esse é o maior desejo. Ou seja, traga uma nova oportunidade,
enxergo a pessoa e falo qual é o maior desejo dela. A partir do maior desejo dela, eu entro nisso daqui, ó. O novo mecanismo, que é o novo jeito de fazer. Então, digamos que você que está aí é uma pessoa que nunca fez um curso de marketing. Provavelmente impossível, tá? É muito fácil, talvez, eu vender para alguém que nunca comprou um curso de marketing, não está entrando nesse mundo agora. Então, eu literalmente não precisaria trazer um novo mecanismo. Eu só te falar assim, olha, aprenda a fazer Meta Ads, aprenda a fazer Google Ads, aprenda sobre Google Meu Negócio. Como é a primeira vez que você estava fazendo, simples. Só que no novo mecanismo, eu falo para você assim, ó, se você hoje é um gestor de tráfego e você está aí tentando fechar contrato de 3, 5 mil reais, atender 20 clientes chato, que é literalmente isso, cobrando 5 mil reais, 10 mil reais, você não vai ter vida. Agora, se você for um profissional de inteligência digital e passar a ser um consultor ou um profissional ou um sócio de empresas, você pode começar com um salário a partir de 20, 30 mil reais e ainda ter um percentual daquele negócio. Ou seja, é o meu novo mecanismo, né? Ou seja, é o novo jeito, é a nova forma. Para isso, você não deve ser um profissional especialista. Você tem que ser um profissional nexialista. Logo, o meu novo mecanismo, ele é um mecanismo de transformar em um cara que tem uma visão além do alcance, né? Tem o Odi Tandera ali, vem aqui na minha cabeça. Ou seja, você vai falar, cara, agora faz sentido. E eu aqui tentando, né, aprender mais tráfego. Eu sei fazer Meta, agora eu vou fazer Google. Não, agora, e se eu aprender também IA? Você tá sempre indo pro mesmo caminho. Não é sobre isso. Você precisa ser um profissional, letra, imagina um A maiúsculo, ó. Um A maiúsculo. Como é que escreve um A maiúsculo? Pensa comigo, ó. A e uma coisa aqui no meio, não é? Perninha aqui no meio. Uma perninha na horizontal, duas na vertical. A maiúsculo. O que isso representa? Duas áreas em profundidade, com várias áreas ali, e não superficial, mas de certo modo também profundo. Isso é um profissional nexialista. Eu tenho vaga aqui de gestor de marketing aqui, empresa pagando 30, 40 mil e não encontro esse profissional. Eu tenho aqui no meu WhatsApp. Não tem. Esse cara que vai entrar no negócio, que vai fazer o negócio acontecer. Aqui em Alphaville tá cheio, em São Paulo tá cheio isso. Por quê? Não é um cara de Google, não é um cara de Meta. Isso tá cheio e de certo modo a IA vai substituir. Então, ou seja, esse é um novo mecanismo. Na prática, né? Um novo mecanismo explica por que o problema existe e por que agora ele pode ser resolvido. Eu fiz isso com você aqui. Se você é um gestor de tráfego, você se identificou, tá? Ele não é técnico, ele é explicativo. Beleza? Vamos passar aqui para a gente ir avançando. Aqui eu entro no mecanismo do problema, tá? Ou seja, aqui já dando um primeiro crédito, né? O livro Breakthrough Advertising. Inclusive, eu comprei na versão português pela editora H1 do... Como é que é o nome dele? Do Novo Mercado do Ícaro, lembrei. Eles têm essa editora aqui chamada H1. Cara, esse livro aqui é um dos livros de copy. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição, tá? Esse é um livro que, assim, você tem que ter. Cara, eu tô abrindo um negócio. Tem que ter esse livro. Não tem ponto de correr, tá? E nesse livro, entre várias técnicas, né? Inclusive uma que, mais outra que eu vou trazer aqui, ele explica muito essa questão de mecanismo, enfim, sobre gestão de mercado, enfim. Cara, isso daqui é muito importante. Porque aqui, você tem que explicar para a pessoa o porquê do problema. Mecanismo do problema no meu caso. Muitos profissionais ou muitas empresas já, de certo modo, já entenderam que copy e que tráfego, edição de vídeo, é um trabalho técnico. Há muita mão de obra no mercado, é um trabalho, queira que não, informal, e é um trabalho que virou commodity. Logo, tentar fazer com que você acredite que ser um gestor de tráfego, ou enfim, qualquer área correlata ao digital, vai fazer você ser alguém bem-sucedido, é uma ilusão. E ainda mais com a IA, né? Se eu amplificar o problema. A IA trouxe ali e está trazendo para as pessoas uma noção ou uma sensação que elas agora estão empoderadas, né? Então elas acham, eu já vi muito empresária, não preciso de cópia, eu uso aqui minha IA, vai lá, bonitão. Mas, de fato, isso é um problema. Logo, eu mostro para você, cara, não é culpa sua, olha aqui, ó. Não é porque você é um gestor desqualificado ou talvez sem experiência. É porque o cliente não vê valor no seu trabalho. De fato é isso. Não é porque você é um editor de vídeo ruim.
É porque ele agora edita no CapCut ou no Captions, que edita com IA e entrega o vídeo bonitinho lá. Não é porque você, cara, talvez não é dedicado, é porque o mercado não enxerga isso, ou seja, mecanismo do problema. No meu contexto, eu tô explicando para você aqui como que a minha plataforma, ela foi construída, a comunicação dela. Aí eu vim para o mecanismo de solução. O que eu preciso responder aqui? O que precisa acontecer para o problema deixar de existir? Você se transformar em um profissional nexialista. Parar de ser um profissional técnico, especializado, e ser um profissional nexialista. Um cara que tem a visão sistêmica. Se você não viu a última aula, por favor, volta lá. E é um cara que atua em camadas estratégicas de decisão, onde é inevitável ou indispensável ter você dentro do negócio. E aí você pode escolher. Eu escolho onde eu trabalho. Então, eu tenho os meus produtos, eu tenho os meus negócios, que eu tenho em parceria com participação, e eu escolho viver assim. Porque o meu conhecimento, ele vale muito. Ser um profissional nexialista, um cara que atua em várias áreas, vale muito. E o mercado paga por isso, porque você atua, óbvio, em áreas onde você mexe o ponteiro de faturamento. Voltando aqui. Sem vender, sem prometer, a pessoa, pô, faz muito sentido, Diego. Mas, cara, mas de fato é. Cara, isso não é uma mágica. Nossa, então quer dizer que, cara, é simples assim. E aí, óbvio, faz esse exercício no seu contexto. Então, mecanismo do problema e solução. Vamos avançando aqui, tá? Para ficar dinâmico. Aí agora eu tenho uma sentença. Eu escrevo isso, que é o One Believe. E aqui já trazendo os créditos. Evaldo Albuquerque é um copywriter, é um cara do Piauí. Eu conheci esse cara em 2019, 20. Esse cara é um brasileiro que foi trabalhar fora, numa empresa, uma das maiores empresas na Agora, né? Que é uma empresa de marketing direto. O cara é um copy piauiense e esse cara vendeu milhões e até hoje vende milhões. E ele escreveu um livro, eu vou deixar aqui também no link, que é a Carta de Vendas de 16 Palavras. Esse foi o livro de copy, junto com esse daqui, só que na versão em inglês que eu tinha, né, enfim, que quando eu li eu falei, cara, eu consigo vender qualquer coisa. Se você me der aqui um avião, eu vendo. Cara, é muito legal. E esse One Believe, o que é isso? Você trabalha isso em uma crença única, ou seja, a ideia central, que sustenta toda a comunicação. E aí ele tem um framezinho, eu vou até deixar aqui no comentário depois, que é como que você estrutura esse conceito da One Believe. Cara, aí fica simples. Por exemplo, no meu caso aqui, né? Ser um profissional nexialista é a única forma de você romper os limites de ganho no mundo digital. E poder ganhar não somente um salário ou ter vários clientes que vão te pagar no máximo e te proporcionar um ganho de 50 mil reais por mês. E não ter limite. Tanto você enquanto profissional ou você enquanto empreendedor. Para empreendedor, falando melhor, né? Especificando. Dominar a inteligência digital é a única forma de fazer com que os seus concorrentes sejam eliminados ou fazer com que a sua empresa venda mais, converta mais no digital. Pois você não vai estar olhando mais para uma área específica. Você vai estar olhando para o todo do seu negócio. Então, de maneira geral, se eu for fazer com você aqui no Freestyle, o One Believe é isso. É eu conseguir explicar tudo aquilo que a gente vai fazendo agora em uma única frase que tangibiliza toda a comunicação. Só que isso aqui você está escrevendo em um documento. Você está respondendo essas perguntas aqui. E está escrevendo, ou seja, você está alimentando um documento, que eu vou deixar para você também, né? Vou deixar, inclusive, no meu Instagram, você vai me mandar o Diego, vi aula lá de copy e tal. Me manda um documento aí, você vai escrever em cima dele e vai ter a sua peça de copy. A crença do One Believe. O que ela faz? Ela tem que ser simples de explicar. Ela tem que confrontar o senso comum. Eu faço isso o tempo todo aqui. Ela explica o fracasso passado. Ela reduz a resistência, né? E ela organiza, cara, isso aqui, ó. Ela organiza a mensagem. Ela organiza, tá? Vai parecer que é uma frase, né? Que é um slogan, mas não é. É um pilar, de fato. É algo que você bate o olho, tá tudo lá e você entende, é fácil de explicar, tá? Só que não para aqui. Não para aqui. Essa é a parte 4. São 9 pilares. Fiz isso daqui, o que eu tenho que fazer agora? Aí aqui, vou dar também os créditos aqui. Um cara chamado Donald Miller. O livro Story Brand. Cara, esse também foi aquele livro que quando eu li,
2020, 21, não lembro, por ali. Eu falei, cara, eu consigo vender qualquer coisa. Por quê? Porque ele categoriza, ele explica o problema em 3 camadas, em 3 níveis. Todo problema, ele se manifesta de maneira externa. Todo problema, ele se manifesta de forma interna. E ele é, de certo modo, um problema filosófico. Cara, isso aqui é muito poderoso. Meu irmão, se você tivesse noção disso daqui, eu confesso, quando eu bati o olho nisso daqui, beleza, legal, entendi. Pô, interessante, eu achei muito legal. Problema interno, externo, filosófico. Cara, mas não. Isso daqui, cara, na minha opinião, assim, de todas as técnicas de copy, essa é a mais, vou usar o termo maquiavélica que tem. Porque quando você sabe isso daqui, e principalmente no Brasil, cara, por mais que esse cara, ele acho que ele é do Texas, é um americano, mas por mais que isso foi criado por um americano, isso aqui encaixa muito no brasileiro, na reserva mental do brasileiro, no processo cultural, a forma como a gente se relaciona, principalmente por conta do interno, né, e principalmente da lógica filosófica, tá? Para não ficar tão denso essa parte aqui, mas o que você precisa entender, tá? Uma coisa é eu comunicar com você assim, ó, cara, você está, vamos lá, um passinho para trás. Estou vendendo para você a minha comunidade de Academy, comunidade onde estou formando a próxima geração de profissionais ou empresários que são nexialistas digitais. São pessoas que, enfim. Aí eu falo para você assim, ó, cara, a sua empresa não vende ou você não consegue ganhar dinheiro, isso é um problema externo, eu consigo ver. Cara, você quer trocar de carro, não consegue. Você quer contratar mais a sua empresa, você não consegue. Você quer abrir mais uma filial, uma loja, você não consegue. Isso é um problema visível, tá? Problema visível. Mas se eu falar para você assim, ó, um primeiro ângulo que eu gosto. Digamos que você é um jovem de 20 anos, 22 anos ali, e você tá namorando e aparece um anúncio para você assim, ó. 2 mulheres conversando e olha que peça de copy, tá? E uma delas é uma noiva. Ela vai falar assim, amiga, estou pensando em terminar o meu noivado. Por quê? Porque o Paulo, ele não consegue, ele não vai me dar a vida que eu sonhei ter. Meus pais já estão falando pra mim que não é pra me casar com ele. Ele tá sempre mal, um mês ganha bem, no outro mês ele ganha pouco, um mês ele ganha 10 mil, no outro mês ele ganha 2 mil, no mês ele acha que vai dar certo, daqui a pouco o cliente demite ele. O que eu estou comunicando com você aqui? Se você entender isso daqui, se você só entender esse exemplo aqui, pode parar esse vídeo aqui. Eu comuniquei em uma lógica de problema interno com você. E aí daqui a pouco, no mesmo anúncio, tá? Aparece alguém escutando a conversa e fala assim, olha, oi, tudo bem? Eu vi você falando aí, seu esposo trabalha com tráfego? Seu noivo, né? Seu noivo trabalha com tráfego? Então, ó, eu também já fui gestor de tráfego e tal, e eu comecei a sair disso, eu comecei a fazer outra coisa aqui, eu descobri essa plataforma aqui, ó. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui. Eu vou deixar, inclusive, um anúncio aqui, fazendo parênteses, tá? Porque eu penso muito acelerado. Eu vou deixar pra vocês aqui um anúncio de uma escola de inglês, pra você entender o que eu tô falando aqui, tá? Não é uma escola, é uma plataforma de inglês, os caras estão arrebentando. Pra mim, é um dos caras que entenderam isso daqui. Como que eles estão vendendo a plataforma de inglês, que é uma plataforma de IA, com essa comunicação de problema interno, com essa comunicação de problema filosófico. Os caras já estão jogando um nível, assim, muito nível alto, assim. Mas lembra do exemplo que eu tava falando pra você aqui. Se esse anúncio aparece pra você, e você é noivo, meu amigo, e você ganha lá 10 mil, você vai querer saber o que é isso aqui que eu tô falando. Porque eu não falei do produto, né? Pelo menos nos primeiros minutos do vídeo, eu não falei do produto. Eu não falei o que eu faço. Você só viu uma noiva falando pra melhor amiga dela que ia acabar o noivado. Porque o marido dela não ganha dinheiro. Você percebe como que isso aqui é poderoso? Quando você entende como que se aplica isso daqui na sua comunicação? Ou seja, o problema ele se manifesta em 3 níveis. Problema externo, interno e filosófico. Diego, e como que seria uma comunicação filosófica? Vou ser bem maquiavélico aqui, tá? Essa mesma noiva, ela tá lá no churrasco de família,
Aí tá lá o noivo dela, tal. Daqui a pouco chega um priminho dela lá novinho, tal, com bem vagabundo, novinho com uma Heineken na mão bebendo, tal. Aquele cara fumando cigarro, tal, mas ele chega de Porsche. E o noivo dela é um cara certinho. Você pensa, se coloca você, um cara certinho, trabalhador, estudado. Aí esse cara que chegou de Porsche, esse cara nunca estudou, esse cara ali abandonou a escola, mas aí por alguma coisa ele aprendeu a tal da inteligência digital. E ele começou a ganhar dinheiro. Ou seja, cara, é injusto, pô. Por que esse cara que não quer nada com a vida tem uma Porsche? Porque esse cara, ele aprendeu uma profissão, ele aprendeu uma coisa que dá dinheiro. Mas é injusto, cara, porque eu tenho duas faculdades, meu irmão. Por exemplo, tem agora uma discussão muito em alta agora do Toguro, porque o Toguro sentou na cadeira de ser o diretor de marketing da CIMED. De certo modo, por que a galera tá falando isso daqui? Porque tem essa lógica é um problema que ele causa uma injustiça. Poxa, eu sou formado em marketing, cara, eu tenho faculdade. Meu irmão, as pessoas não compram diploma, as pessoas compram resultado. Mas, de certo modo, se for desconstruir o porquê que as pessoas estão falando sobre isso, é porque isso bate num problema filosófico. Não é justo que alguém que não tem faculdade sente numa cadeira e num cargo desse, que ele deve estar fazendo ali, né? E aí aqui, desculpe você se você tem essa cabeça, mas sai desse negócio de salário. Aqui, ele deve ter um modo de ganho lá, um setup de ganho de no mínimo 500 ou 1 milhão por mês, só para ele estar fazendo aquilo lá. Por quê? Porque você sai do convencional, vou ser um profissional que vou ter um salário. Não, cara, você senta, eu quero quanto que é meu bônus, quanto que é meu percentual, se eu trouxer esse resultado, óbvio se você for essa pessoa empreendedora. Mas é uma comunicação filosófica. Meu irmão, deixa eu te perguntar um negócio sério pra você. Você entendeu o que você acabou de ouvir nos últimos 3 minutos aqui? Se você entendeu isso daqui, você já é um copy, sério. Entende isso daqui. Eu vou repetir por que eu tô falando isso. Porque quando eu bati o olho nisso daqui, eu tava tentando lembrar aqui a data. Na verdade, quando o Donald Miller lançou esse livro, foi em 2018, tá? Agora que eu lembrei. Eu era head de marketing lá em Goiânia, de um portal de notícia. E eu já segui o Donald Miller, enfim, já sabia um pouco dele ali. Ele lançou, eu aprendi isso, cara. Tá aqui o livro, daqui a pouco eu pego pra mostrar aqui, eu vou deixar o link aqui. Quando eu li isso daqui, eu acho que nos primeiros 2 anos eu não tinha dado o devido valor. Nível de problema, externo, interno, filosófico. Depois que eu entendi, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu consigo vender qualquer coisa. E aí, quem entende de Brasil, vou deixar uma dica pra você aqui, tá? Se você, olha uma dica, essa dica aqui vale 1 milhão, tá? Se você é um copy, se você é alguém que escreve comunicação no Brasil, e o seu público, ele é um millennial, ou seja, ele é 40 a mais, você tem a obrigação de pegar e digitar no Google assim, ó, as 30 novelas de maior sucesso da Rede Globo. Se você não entender a lógica da trama, quem era o vilão, quem era o protagonista, quem era o bonzinho, você não sabe fazer copy no Brasil. Desculpa, cara. Não, porque eu fiz um curso, Você é um menino. Se você não sabe, se você não sabe quem é Manuel Carlos, se você não sabe as novelas da Globo, ali pelo menos ali dos anos 90 até aquelas novelas eram boas, assim. Cara, de 90 a 2003... Se você não sabe isso, cara, pare, você não é um copy. Porque você tem que entender, não é a cabeça do americano, você tem que entender a cabeça do brasileiro. O brasileiro, ele é um povo muito específico. E se você trabalha com pessoas 40 a mais, e você não sabe disso, você não sabe escrever. Não, Diego, eu tô vendendo aqui, cara, você ia vender 1000 vezes mais, se você souber isso. Então você não vai citar isso de ninguém. Para, senta com calma, peraí, eu já escrevo bem, eu sou um cara estratégico, cara. As 30 ou 20 novelas da Globo de sucesso. Quem é Manuel Carlos? Mano, eu acho que ele morreu agora esses dias. Cara, você vai ver o que é isso aqui, ó. Você vai ver isso aqui, ó. Muito bem feito, assim. Essa lógica de injustiça social. É aquilo que engaja, o que as pessoas param pra escutar, as histórias, os assuntos. Entende isso daqui, cara. Entende isso daqui, tá? Eu tô soltando umas coisas aqui, cara, que meu Deus do céu. Mas você que tá chegando nesse canal aqui, eu não tô preocupado com quantidade, eu tô preocupado em informar a gente que pensa, tá? Então isso daqui, ó, os 3 níveis de problema, tá? É uma lógica de aprofundamento emocional da sua copy, tá? Então vamos lá.
Avançando nisso daqui, aí entra aqui muito do conectado do que eu trouxe, que é, não importa quão bom é em você falar do problema, principalmente o interno ali, né? E dos filosóficos, se você não sabe quais são as crenças que a pessoa já tem. E isso se mistura um pouco com objeções, que tá muito na mesma caixinha ali, né? As crenças internas, né? Poxa. Talvez eu falar para uma pessoa assim, ó, deixa de ser um editor de vídeo e vira um estrategista. Se eu não souber as crenças que esse cara tem, não vai adiantar nada, por mais que eu consiga comunicar. Logo, isso aqui é um pouco complicado, não é tão simples assim, tá? Ou seja, pensa assim, ó. É uma limitação muito mais da pessoa que tá ouvindo do que sua de vender. Isso aqui é muito difícil. Por exemplo, tá? Se eu chegar para uma pessoa, isso é muito comum, e a minha comunicação, por mais que ela seja verdadeira, se eu falar para a pessoa assim, cara, eu tenho aqui empresas que têm vaga aberta para ganhar 30 mil reais como head de marketing. Isso o salário, fora o bônus. A crença da pessoa não faz ela acreditar. Pô, mas como assim? Pô, eu moro aqui numa cidade que o médico ganha 30 mil. Então, ou seja, eu tenho que saber das crenças da pessoa para poder falar e a pessoa meio que entender. É muito melhor eu falar, não é 30 mil, não é 3 mil, você acredita, do que eu falar 30. Por quê? Porque é uma questão de crença da pessoa. Por mais que eu entenda o problema. E isso daqui, o que eu vejo de gente que escreve sem se preocupar com isso, cara, é absurdo assim, tá? Copies que vendem, comunicação que dão certo, ela está intrinsecamente ligada com o sistema de crenças limitantes da pessoa. Não é a crença de maneira rasa, né? Não, poxa, eu acreditei em você. Não, são as crenças dela. E aí entram dois pontos principais. Ela não vai achar que merece ganhar 30 mil. E ela não vai se achar capaz. E por que eu sei disso? É um sistema cognitivo do brasileiro. Do coitadismo. Desculpa falar isso, mas é prático isso. Do coitadismo, do vitimismo. Isso, infelizmente, nós somos vítimas de um sistema que leva a gente para esse lugar. Ai, não sei, comigo não dá. Ai, porque eu tenho que ter a faculdade. Ah, porque eu tenho que me preparar melhor. Então, eu fiz esse treinamento aqui, o Diego me falou. Fui lá na entrevista lá, o cara era 40 mil por mês, mas eu acho que essa vaga não é minha. Isso é um processo. Isso acontece em todas as camadas. Não é só para alguém que precisa de um salário de 30 mil. É também para aquele empresário que a empresa fatura 2 milhões, ele já poderia estar faturando 20. Né? Então, isso aqui é muito importante. E se você não se ligar nisso daqui, a sua comunicação não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Ou seja, crenças limitantes a serem descredibilizadas. E aí você tem que pensar com calma, escrever. E aí é um processo assim, ó, prático. identifique as crenças comuns. 2, mostrar porque elas, né, de fato, você tem que... Não, faz sentido você pensar assim, não, tudo bem. Por que eu tô te falando que você vai ganhar 40 mil por mês trabalhando em São Paulo, sendo que aí na sua região um médico bom ganha 40 mil? Mas aí você vai mostrar uma nova lógica. Por que é 40 mil? É porque essa empresa ela fatura 3 milhões por mês. E o orçamento de marketing dela é 5% do orçamento. Então, se 10% de 3 milhões é 300 mil, 5% é 150. Ela vai pegar o seu salário e ainda vai sobrar 90 para fazer o marketing. Entendi, pô. Faz sentido. E aí, mostrar que não é algo de outro mundo, não é algo mirabolante. Você entende? Então, ou seja, existe um processo de você fazer isso. Primeiro você tem que identificar, tem que corroborar, né? Mostrar, não, entendi, faz sentido, beleza. Mas tem que depois apresentar uma nova interpretação e aí mostrar de fato, né? A pessoa, ela tem que, por ela mesma, agora eu entendi. Beleza? 6, vamos pro 7 agora. Aí aqui, de novo, né, Eugene Schwartz, cara, nunca sei pronunciar ele, Eugene Schwartz, enfim. Breakthrough Advertising, os 5 níveis de consciência. Isso aqui também, meu amigo do céu. Cara, vamos lá. Diego, entendi, vou começar a produzir conteúdo no meu Instagram. O que eu tenho que falar no meu Instagram agora sabendo disso?
antes de pensar em fazer qualquer coisa, antes de pensar em escrever, o que você tem que pensar, tá? É muito legal que você trabalhe a sua comunicação de marketing nas redes sociais só com esses dois níveis aqui, ó. O seu alcance ele vai muito, muito, muito alto, tá? Eu não consigo fazer isso no meu nicho, que eu falo com assim, de marketing. Eu não consigo só trabalhar isso daqui, porque eu teria que partir para uma lógica muito viral. Mas a maioria dos projetos das empresas, você consegue trabalhar isso aqui, ó. Esses dois níveis, tá? De certo modo, tá? Explicar para vocês aqui. Digamos, se você tem a oportunidade de fazer uma venda e no seu contexto, na sua empresa, enfim, no negócio que você faz parte, você tem como trabalhar com peças de tempo de tela? Diego, o que é peça de tempo de tela? Por exemplo, webinários, lançamentos, VSL. Se dá para fazer um VSL, de certo modo, ele faz exatamente isso daqui, ó. Do primeiro minuto ao último minuto, toda a comunicação ela caminha nessa lógica assim, ó. Do inconsciente do problema, desde o criativo, né? Desde o inconsciente do problema até consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e totalmente consciente. No meu caso, inconsciente do problema é essa peça que eu acabei de desenhar com você, que é a amiga conversando com a melhor amiga, falando que vai acabar o noivado porque o noivo dela não tá ganhando dinheiro, ela tem medo de casar com ele e ele ser um cara quebrado e não conseguir dar a vida que ela quer. Ou seja, inconsciente do problema. Então, se eu gravo isso e a pessoa escuta essa conversa, ela não precisa falar qual que é a profissão. Se eu quiser vender depois, sei lá, trabalhar com Bitcoin, trabalhar com, sei lá, o cara vai comprar. Porque eu não precisei falar de marketing. Entende isso daqui, cara? Consciente do problema. É uma comunicação que eu fiz aqui com você, que é você que é gestor de tráfego e que ganha pouco, escute isso daqui. Realmente eu tô ganhando pouco. Consciente da solução. Eu já mostrei que existe um negócio chamado inteligência digital. Ser um nexialista. Consciente da solução. Mas eu não mostrei que tem uma plataforma chamada The Academy, que é a minha plataforma, que lá você aprende a ser um nexialista, aprende estratégias, aprende tráfego, né, de maneira sistêmica, aprende copy, como você está aprendendo aqui, aprende criação de funis. Então, legal, sei do produto. Totalmente consciente. Você comprou ou está experimentando ali um trial ou um teste de 7 dias. Percebe que é diferente a forma de eu falar a partir desses níveis. E aí, qual é o erro que as pessoas cometem? E principalmente, tá? Elas tentam fazer marketing aqui, ó. No 3 e no 4. É muito comum, muito comum. Ai, meu lead está caro. Ai, meu marketing não converte. Ai, meu CPM está estourado. Você está muito apressadinho. Você está tentando trabalhar, está tentando vender a janta de manhã. Calma. Peraí, o que a pessoa tem que saber primeiro? São camadas, inclusive o Eugene fala sobre isso, gradualização. O que a pessoa tem de crença agora, que você tem que atacar agora, e você vai ver a sua comunicação explodir. Basicamente, tá? Os 5 níveis de consciência não é algo novo em copy, mas é o que eu falei no início do vídeo. Ele ser o 7º elemento, ele vem aqui, eu venho construindo com você, e aí, de novo, ordem altera o resultado. E aí quando você começa a escrever para cada um desses níveis aqui, ganchos e frases que você pode falar, ideias que você pode falar para cada um desses níveis aqui. Ô Diego, e o que separa cada um desses níveis? É o ponto de contato ou pontos de contato que a pessoa já teve com você. Então se você fez um Reels, e esse Reels tem 5.000 visualizações e você falou do problema, a pessoa que já assistiu esse vídeo, agora ela está consciente do problema. Agora você pode aprofundar melhor o problema, ou seja, inconsciente, né? Ela não sabia. Alguém que já acessou a página do seu produto, ela sabe que o produto existe. Então, você pode falar mais sobre o produto. Ou seja, o que a pessoa já sabe agora é um platô. O que ela já viu, o que ela já entendeu?
A partir disso, você vai subindo. Agora é sempre uma concatenação de novas informações. Beleza? E aí você tem um alinhamento entre a mensagem e a maturidade do seu público. Beleza? Outro ponto aqui. Aí sim, Diego, poxa, cara, agora que eu vou montar meu ICP, sim, de maneira lógica você vai montar quem é o público, quem é o seu comprador, idade, sexo, mais ou menos ali, e um ponto muito, gente, pelo amor de Deus, um ponto muito importante no Brasil, qual é a geração dele? É um millennial, né, 40 a mais ali? É uma geração X? É uma geração Z? O que eu... Meu irmão, isso aqui eu acho que é um ponto... O que eu vejo de gente, assim, que não tem noção disso e acha que é a mesma coisa falar pra uma pessoa de 60 anos pra uma pessoa de 40. Não é a mesma coisa, cara. Só, assim, a única coisa que eles têm em comum é que eles falam português. Eles falam o idioma é o mesmo. Só que todo o resto não tem nada a ver. Sistema de crença... processo de educação, coisas que eles estudaram, a escola, a infância, era outro Brasil. Entenda isso, meu querido. Você não tá... Eu acho isso... Por que eu fico me perguntando, por que os caras que trabalham com marketing, eles são tão rasos, cara? Eles não mostram o óbvio. Falar com pessoas de faixa etária diferente requer entender o contexto de vida de cada faixa etária. Pelo amor de Deus. Mas os caras não sabem isso. A primeira coisa que eu chego na empresa, cara, deixa eu ver aqui me dá uma planilha aqui dos seus clientes aqui, tem a idade dele? Tem, abre aí a planilha. Pega a planilha, baixa a planilha, faz isso daí, ó. Cara, você tem uma pesquisa? Não tenho. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos rodar uma pesquisa de satisfação aqui, para toda a base de clientes dos últimos 2 anos, mas eu preciso saber a idade deles. Pode ser? Pode, beleza. Aí você faz lá, pesquisa bonitinho, pega o resultado ali, você vai fazer um negócio chamado curva ABC. Se você não sabe o que é isso, depois eu vou deixar aqui um link de um artigo que é curva ABC. Cara, curva A, predominância de idade. Cara, 50 a mais. Tá ali a comunicação. Você deve estar, principalmente se você está tendo dificuldade em métricas primárias. Meu CTR tá baixo, meu lead tá caro, porque você não olhou isso daqui, tá? Faz isso daqui. Isso aqui é um bônus dessa aula que não estava nem previsto aqui. Mas sim, ICP é a 8ª coisa que você faz nesse processo. Que é só categorizar, né? As dores do meu cliente. Você já, de certo modo, você já fez isso ali. Eu trabalho com homens e mulheres. No meu caso, né? De 25 para mais. Que já são profissionais ou são empresários. Aí eu vou detalhando ali, escrevendo pequenos parágrafos ali. Escreve você, não faz na IA, porque a IA vai dar uma viajada. E aí eu vou, ou seja, colocar uma seta, né, cara? É isso. Meu público é esse. Fez isso, aí, cara, isso aí você já começa a jogar no jogo. Aí você vai pro que eu chamo de subnarrativas, tá? Mas aqui tem um negócio que eu chamo de status de vida. Isso é tão automático que eu faço com você. Eu fiz o anúncio que eu acabei de fazer, foi pensando em quê? No noivo. Ele tá noivo. Agora eu poderia fazer o mesmo anúncio para o cara que é casado. Ou pro cara que tá namorando, ou pro empresário, ou pro profissional que vai ser demitido. Ou seja, eu crio as narrativas com a lógica de psicografia contextual. Isso daqui você também não vai ouvir ninguém falar sobre isso aqui, tá? Não vai. E aí, o que eu começo a fazer? Eu começo a comunicar a minha peça de marketing de acordo com o status de vida da pessoa. E aí, eu gero uma identificação com essa pessoa, né? A pessoa vai entender, puxa, isso aqui é pra mim. Isso aqui é pra mim. Se eu tô trabalhando com um público ali de 30 a 50, provavelmente essa pessoa ali, ou ela é noiva ou ela tá casada. Então, se eu trabalhar minha comunicação ali só com usando essa lógica do casamento, da vida ali, da vida 2, pra vender o que eu quiser, até um avião, eu consigo comunicar. Porque eu estou trabalhando com um banco de fatos, não com um banco de dados, tá? Pega isso daqui, cara, olha isso daqui, dá uma pausa no vídeo, olha isso daqui, ó. Subnarrativas por status de vida. Se você entender isso daqui também, você vai dar um pulo igual eu dei quando descobri sobre nível de consciência, sobre os três níveis de problemas. É exatamente isso. E aí você vai começar a entender isso daqui, ó. Para todas elas, você tem o mesmo problema, você tem o mesmo desejo, você tem o mesmo mecanismo, só que você consegue ter frentes de comunicação muito amplas.
E aí, de novo, né? Depois que isso aqui tá pronto em um documento, esse documento aqui, ele bem feito, tá? Não faça com IA, escreve na mão, depois usa IA para corrigir alguma coisa ali. Ele vai ser um documento ali de umas 10, 15 páginas, bem bonitinho. Você pode pegar esse documento, baixar o CSV. Na próxima aula eu vou aprofundar mais sobre isso, eu vou mostrar como que eu uso esse documento depois em um CSV, mas utilizando também outros recursos, né? Em um CSV não, em um LLM, né? O CSV é o arquivo que você vai baixar todo esse documento aqui, você pode escrever em planilha até para ficar categorizado, é bem legal, em colunas, leva isso para um LLM, e lá nesse LLM você tem ali a master, né? Que é, eu quero uma ideia de criativo pro noivo, me dá aqui. Aí ele vai sim te ajudar. Mas, de novo, não vai sair, eu não sei se é porque eu sou muito criterioso, mas não vai sair pronto que você vai lá e não, você vai ter que refazer. E vou mostrar como que faz isso na prática. Mas, de novo, volta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no início, ó. Por que eu falei para você que isso daqui, lá atrás, ó, por que eu prometi que isso daqui é uma comunicação de 7 dígitos? Porque é uma comunicação de 7 dígitos, tá? Não tem como, depois que você entende isso daqui e aplica, não tem como a sua copy não vender. Então, você que viu até aqui, você que entendeu isso, isso não é um material de você assistir, você tem que estudar isso. Deixe seu comentário aqui. Espero muito que você aplique isso daqui. Todos os parênteses, as intervenções que eu fui fazendo no conteúdo aqui, faz com calma. É de fato algo que não é um conteúdo que, por ser do YouTube, por estar numa plataforma aberta, talvez as pessoas entendam o peso que ele tem ali, né, por efeito prático de resultado. Mas é isso, tá aqui, tá na sua mão. Chegou até aqui, manda ver, deixa o like, se inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo.